Ah, mas suplemento serve só para jogar dinheiro fora. Ah, mas suplemento não faz milagre. Ah, mas suplemento não serve para nada. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, onde eu tenho documentado todo o meu uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para o Ironman. Tá? Nos últimos vídeos a gente viu muita coisa interessante, inclusive toda a parte da minha nutrição e como é que eu analiso os dados para entender exatamente se eu estou em déficit calórico, se eu não estou, como é que eu uso alguns artifícios aí da minha alimentação para conseguir performance no esporte. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante que muita gente tem dúvida, que é a suplementação, que vem aí para complementar e dar ainda mais performance aí para quem pratica esporte. A minha ideia aqui hoje é contar um pouco para vocês tudo que eu utilizo na minha preparação nos treinos, no triatlon, tudo que eu já descobri também, né, utilizando algumas coisas diferentes, mas o foco aqui é te falar dos 5 suplementos essenciais aí para você que pratica ou quer praticar triatlon, né, ou que faz algum esporte de endurance no geral. E depois eu vou falar alguns suplementos bônus que também podem impactar aí na sua performance, tá? Então fiquem ligados que nesse vídeo eu vou trazer tudo o que você precisa saber, né, sobre como ingerir esses suplementos, que horário, como é que você administra eles aí durante o treino e muito mais. E eu quero começar aqui pelo óbvio. Então vamos começar pelo óbvio e depois o vídeo vai ficando mais interessante, trazendo alguns insights que talvez vocês não tenham percebido, que pode ser utilizado também para o endurance, tá? Começando aqui pelo carboidrato. Aí a gente está falando aqui basicamente de 2 tipos aí de suplementos. Um é em gel, é o carboidrato em gel, e o carboidrato em pó. Ambos são utilizados principalmente no intratreino, mas também pode ser utilizado aí no pré-treino. Basicamente, falando de forma leiga, o carboidrato ele vai te ajudar a sustentar a energia durante o treino, tá? Então, aqueles treinos muito pesados, você vai ingerir aí o carboidrato. Geralmente, o protocolo muito utilizado é 1 grama por quilo, tá? Por hora. Então, o que isso significa na prática? Eu, por exemplo, tenho 75 quilos, então o ideal seria 75 gramas aí por hora. Porém, existem várias novidades sobre esse assunto e muitos atletas aí de alta performance têm ingerido mais aí do que essa 1 grama por quilo por hora. Eu, por exemplo, tenho testado agora algo em torno de 90 a 100 gramas por hora. E isso tem funcionado muito bem para minha performance, tá? Eu percebi, de fato, um ganho da minha performance. O ponto aqui é que se você também usa muito pouco, né, você vai acabar ficando desgastado. Pouca gente percebe é que o carboidrato, além de te ajudar a sustentar a energia, ele é muito útil para o pós, né? Você se recupera muito mais rápido. Esse foi um dos meus primeiros erros, inclusive, no triatlo, tá? Eu utilizava, para vocês terem uma ideia aí, de 30, 40 gramas por hora, o que é muito pouco, principalmente para mim que tenho bastante músculo, o que significava uma péssima recuperação e uma energia não sustentada durante treinos pesados, tá? E eu fui aumentando isso aos poucos. O cuidado que você deve ter é que o seu organismo, o seu intestino, às vezes não está preparado para ingerir grandes quantidades de carboidrato, tá? Então, você pode passar mal, que foi o que também aconteceu comigo. Então, na minha primeira prova, por exemplo, de triatlo, né, no Troféu Brasil, eu acabei ingerindo muito carboidrato de uma vez e nos treinos eu não tinha ingerido tanto carboidrato assim, o que me deu uma boa dor de estômago, tá? Então, tome muito cuidado com isso. O ideal é ir incrementando aos poucos, mas vale dizer que isso aqui não substitui você fazer o seu carboload, né? Você comer bastante carboidrato antes dos treinos pesados, tá? Então, isso aqui é complementar, principalmente nas situações aí de intratreino. Então, se você quer treinar aí durante um longo período de tempo, sustentar sua performance e se recuperar bem, comece pelo carboidrato, tá? Ele é o mais óbvio, mas se você ingere na quantidade incorreta, ele não vai ter tanto efeito assim e você vai achar, né, que ele não está funcionando. Então, tente utilizar aí algo que você consiga ingerir sem passar mal e depois vai incrementando aos poucos até entender aí o seu limite, tá? Então, essa é minha recomendação. Outro ponto importante, né, o carbogel em si, eu gosto de utilizar mais na corrida e o em pó eu utilizo um pouco mais na natação e no ciclismo, porque é mais prático você conseguir ingerir. Eu vou alternando entre um e outro, né? Se eu tô num treino indoor de bicicleta, é muito mais fácil, né, eu também usar o carbogel, não vai ser um problema, não preciso usar carbo em pó. E no final desse vídeo eu quero contar uma solução caseira, né, que eu acabei descobrindo ao longo do tempo junto com a minha nutricionista, de como você criar aí o seu carboidrato em pó muito mais barato. Porque geralmente os carboidratos em pó são caros, tá? Por N motivos. Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar como você pode aí manipular e criar o seu carboidrato de forma barata. Segundo suplemento extremamente importante é a proteína em pó, né? Ou o whey protein. E para que eu utilizo esse suplemento? Basicamente para me recuperar
né, no pós-treino. Então, eu uso dois tipos hoje de whey protein, tá? Eu uso o isolado, geralmente quando eu quero fazer uma digestão aí um pouco mais rápida, eu quero ter fome logo em seguida aí do treino, pouco tempo depois de ingerir esse suplemento. E se eu tô num período mais livre, né, de utilizar a proteína, né, não precisa ser necessariamente num pós-treino, aí eu utilizo a proteína normal, tá? Então eu sempre vou alternando entre uma e outra. Esse é o suplemento, mais uma vez, que além dele conter a proteína, ele tem aminoácidos, que são essenciais para a sua recuperação. Então, se você quer ter uma boa recuperação, use bem aí no intratreino carboidrato e no pós também utilize aí o whey protein, que vai fazer bastante diferença no seu dia a dia. Pode usar, confia em mim, que você vai ver a diferença aí, principalmente se você tem um volume de treinos considerável. Seguindo aqui esse vídeo, temos a glutamina, que não é tanto falada, mas na minha visão, é um dos suplementos essenciais. Isso porque ela te ajuda numa coisa muito importante, que é a recuperação. Mas além disso, ela te ajuda na saúde intestinal. Se você ingere muito carboidrato, se você tem que fazer coisas aí excessivas na sua dieta, né, com uma quantidade calórica alta, e que é o caso de grande parte dos atletas aí de endurance, né, a glutamina vai te ajudar, tá, em ambas as coisas, tá? Então, geralmente, a recomendação aqui é a utilização de glutamina em jejum, então acordar e já tomar uma glutamina, ela sem misturar com nada, e isso deve te dar um efeito muito positivo aí, mais uma vez, principalmente na sua saúde intestinal, que é extremamente importante, além de dar um upgrade aí também na sua recuperação. E vocês vão notar que grande parte dos suplementos importantes aqui são, né, de recuperação, que é um dos aspectos mais importantes e que eu mais tenho estudado aí dentro do esporte, tá? Outro suplemento que eu gosto muito e que eu acho essencial é a beta-alanina, tá? O que é que a gente tá vendo aqui nesse vídeo? O que que ela faz na prática? Ela retarda a fadiga e ela melhora a sua resistência muscular. Ou seja, treinos de endurance, que às vezes duram 2, 3 horas, ela acaba fazendo uma diferença grande, principalmente se forem treinos de alta intensidade. Só que a beta-alanina, ela tem um problema, né? Não sei se para todas as pessoas, mas na grande maioria ela dá uma coceira muito forte. Então o segredo da administração dela é você tomá-la de manhã uma parte e à noite outra. Então no meu caso, por exemplo, eu tomo 3 gramas de manhã e tomo 3 gramas à noite. Com essa diversificação, né, você fica tendo muito menos efeitos colaterais, que é essa coceira, que é terrível você ir treinar depois que você tem ela, tá? Então, a beta-alanina, ela também é um dos suplementos essenciais na minha visão para o triatlon, para a endurance. Seguindo aqui nos suplementos essenciais, eu vou trazer um que é um pouco polêmico, tá? Que não faz sentido a utilização sempre e eu vou explicar o porquê. A creatina, para quem não sabe, é um dos suplementos mais comprovados aí cientificamente. Ela basicamente vai te ajudar aí em explosão, força, criação de músculo e coisas do tipo. Então ela é um suplemento que faz bastante sentido, principalmente para quem pratica musculação, tá? Que precisa dessas fibras aí de energia de curto prazo. Entretanto, ela também tem um benefício para o endurance, porém, principalmente no período de base, onde você não está com treinos tão intensos e volumosos e você pode desenvolver força, né? Então você pode fazer treinos específicos para desenvolvimento de força, né? De explosão, e também você pode ir na academia fazer um fortalecimento um pouco mais forte. Então a creatina nesses períodos de base, que são períodos mais leves, elas fazem todo sentido. Mas a creatina ela tem um problema, ela acaba fazendo você reter muita água nos músculos, o que ocasiona o ganho de peso, que obviamente não é nada interessante aí para o triatlon, uma modalidade como o ciclismo, né, onde o peso acaba sendo algo que atrapalha, né, na velocidade média, e também na corrida, né, que te deixa muito mais pesado aí, com mais impacto no chão. Então, a minha recomendação aqui, o que eu tenho testado e tem funcionado muito bem, é, mais uma vez, no período de base, utilizar a creatina e aí fazer treinos de força, ganhar bastante especificidade na bicicleta, na corrida, explosão e etc. Porém, quando você vai chegando próximo da sua prova, umas 3, 4 semanas antes, você vai diminuindo, né, ou tirando 100%, e aí você vai ver que naturalmente o seu corpo ele vai perder peso, tá? Que é o que está acontecendo comigo exatamente nesse momento, chegando na etapa final da minha preparação, tá? Então esse é um protocolo que eu acho que faz bastante sentido na utilização da creatina, tá? Então, mais uma vez, cuidado na manipulação do peso com o uso da creatina, que pode aí te deixar preocupado, né, de estar ganhando peso, mas na verdade você também está ganhando explosão, está ganhando força, e aí isso vai significar mais resistência lá na frente se você trabalhar e souber administrar esses dois fatores, tá? Então, a creatina para mim, ela é essencial, principalmente para período de base. Agora vamos a outros suplementos que eu considero muito importantes e que também impactam aí
na minha performance. Ômega 3, tá? O ômega 3 ele tem a função de reduzir as inflamações do seu corpo e também te ajudar na sua saúde cardiovascular, que é algo muito importante aí para quem pratica endurance, né? Basicamente a gente estrutura grande parte dos treinos com base em zonas aí de frequência cardíaca. Então, esse suplemento ele também acaba sendo muito importante. Eu não coloquei no essencial, enfim, porque o impacto dele, na minha visão, ele não é tão grande, mas ele entra como algo aí que pode te trazer benefícios muito interessantes, tá? Outro suplemento muito interessante são as cápsulas de sal, que são suplementos baratos. Elas basicamente te ajudam a repor eletrólitos, né? Que quer dizer sódio, potássio e magnésio. E essas cápsulas de sal, elas vão te ajudar a se manter hidratados. Além da hidratação da água, é muito importante vocês manterem os sais minerais aí durante um exercício de alta intensidade. Então, geralmente, eu tomo aí uma cápsula por hora em treinos aí um pouco mais intensivos, tá? Além disso, ela também vai te ajudar a prevenir câimbras, né? Por causa, obviamente, que ela vai manter o seu corpo hidratado. Então, ela pode ser uma opção excelente e de ótimo custo-benefício também para você ter aí no seu intratreino. Outro suplemento muito interessante para utilizar no Endurance é o nitrato de beterraba. O nitrato ele vai ter o papel de melhorar a sua eficiência do uso do oxigênio, tá? O que acaba gerando mais resistência aí durante os treinos. Então, também é um suplemento que eu recomendo bastante. E aí, enfim, tem nitrato em pó, tem nitrato em cápsula. Eu particularmente prefiro o em cápsula, que é mais fácil aí de ingerir. Outro suplemento esse aqui eu tenho quase certeza que ninguém conhece, mas eu gosto bastante, é o Peak O2, que nada mais é do que um cogumelo que foi descoberto e que ajuda bastante as pessoas a ganharem mais resistência, a terem mais eficiência também na parte de oxigenação muscular e, consequentemente, aí, aguentar mais os treinos, tá? Então, é um suplemento muito interessante para quem pratica Endurance, que também pode fazer uma diferença para você. E outro suplemento interessante é a ioembina, tá? Que também gosto muito, que basicamente é um estimulante. E o que é recomendado é que você tome ela sempre aí com cafeína. Entretanto, ela tem vários colaterais e, na minha visão, né, na minha utilização, eu utilizo sempre quando eu quero perder peso, tá? Principalmente perder gordura. Ela é um estimulante muito poderoso e que, se você souber administrar bem aí antes dos treinos, junto mais uma vez com a cafeína, você consegue resultados muito interessantes. Também recomendo e acho que pode fazer uma diferença enorme, tanto na energia que você vai desempenhar no treino, como também na perca de peso e perca de gordura. O único ponto de atenção é que ela vai alterar aí a sua frequência cardíaca, tá? Então, durante o treino, se você tomar muito ioembina com café, sua frequência cardíaca vai estar um pouco mais alta, então você tem que se atentar a isso, porque pode atrapalhar, né, o cálculo aí dos seus treinos da melhor forma possível, tá? Então, esse é o único ponto de atenção. E vocês lembram que eu comentei que ia ensinar vocês a fazer um carboidrato em pó muito mais barato, tá? Então essa é uma solução excelente para quem ingere altos níveis aí de carboidrato, como é o meu caso, que faz 2 a 3 treinos por dia. E aí, basicamente, o que você vai fazer? Você vai misturar, né, suco de uva, que também é muito rico aí em carboidrato, tá? E que vai fazer o papel aí da frutose, e um suplemento muito barato, que é a maltodextrina, tá? Então você vai colocar aí basicamente uma dose de maltodextrina, que tem aproximadamente aí 47 gramas aí de carboidrato, com o suco de uva, que vai fazer mais uma vez o papel da frutose. Então você vai colocar 200 ml aí de suco de uva, que representa aí 25 gramas. Então aqui você vai ter quase que 70 gramas de carboidrato num preço muito acessível, né? Um suco de uva você consegue aí achar aí na casa de R$20 o litro, 1,5 litro, e uma maltodextrina você vai pagar aí em torno de R$30, tá? Então essa é uma solução que você pode utilizar. Os carbogels, eles são feitos exatamente misturando, tá? Maltodextrina, dextrose e frutose. Então aqui você tá fazendo a sua fórmula, só que um pouco mais barata e que vai te ajudar bastante aí também durante os treinos. Então eu utilizo o carboidrato em pó para treinos longões, enfim, para simulados e coisas muito específicas, que eu acho ele caro, ele tem muito mais coisa também do que o carboidrato. E quando eu quero só o carboidrato mais simples, eu acabo fazendo essa mistura aqui em casa, tá? E facilita bastante também, principalmente na natação, eu acabo utilizando bastante. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Esse vídeo a gente não analisou tantos dados assim, né? Até porque é muito difícil você ter biomarcador, né, para cada suplemento aqui que você utiliza. Mas tudo que eu passei para vocês é realmente a experiência que eu tenho tido utilizando esses suplementos, tá? Ganho de resistência, recuperação, tudo isso eu testei, tá? E estou testando aí, e obviamente isso acaba sendo um dado aí mais qualitativo, mas que também é importante para eu entender qual que é o modo ideal
aí de operação dentro de uma preparação, né, de triatlon, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. E para fechar, vocês sabem que eu tenho uma parceria com a Oficial Pharma, então caso vocês queiram comprar aí um desses suplementos mais barato, é só você utilizar o cupom Thiago Lima Tech. Com isso você vai ter acesso aí aos melhores suplementos com os melhores preços, tá? Inclusive muitos desses suplementos que eu mostrei aqui para vocês só tem lá. E é importante dizer que, de fato, eu tô mostrando a verdade. Eu uso suplementos de outras marcas também, né? E enfim, mas eu tenho uma preferência muito forte pela Oficial Pharma, pela qualidade, etc. Então, usem aí o cupom, se precisar comprar, pode contar aí comigo, se tiver alguma dúvida também, né? E é isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Os próximos vídeos estão imperdíveis. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e eu aguardo vocês lá. Valeu!